Olá pessoal, sou o professor Francisco Medeiros e sejam bem-vindos ao Papo Linguístico. Em outro vídeo eu mostrei para vocês 5 casos em que não se deve usar a vírgula. Se você ainda não viu, assim que terminar esse vídeo, corre lá e assista o outro, beleza? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês 5 regras para a utilização da vírgula. Bora lá! A primeira regra está relacionada ao uso do vocativo. O vocativo é um termo da oração usado para se dirigir ou para chamar a atenção do seu interlocutor. Ele pode aparecer no início, no meio ou no fim da frase e sempre deve ser separado por vírgula. Observe aí. Menino, volte já aqui. Quantas vezes eu preciso pedir para que você se comporte, meu filho? Certa vez, meu amigo, eu precisei muito de sua ajuda, mas você não estava lá. Veja que no primeiro caso, o substantivo menino se dirige à pessoa com quem a gente está falando e, por isso, vem separado por vírgula do resto da oração. A mesma coisa acontece no segundo caso, quando nós temos a expressão meu filho, que é utilizada para se dirigir à pessoa com quem nós estamos falando. Por isso também vem separado por vírgula. E no terceiro caso, nós temos a expressão meu amigo, que também é utilizada para se dirigir à pessoa com quem a gente está conversando. Por isso ela vem separada por vírgula do resto da oração. A segunda regra diz respeito à utilização do aposto. O aposto é uma expressão ou uma palavra que explica ou especifica um substantivo presente na oração, na frase principal. Ele pode ser formado por uma ou por mais palavras, mas o seu núcleo sempre será um substantivo. Por isso, existem dois tipos de aposto. O aposto explicativo, que é o mais comum, e o aposto especificativo, que é menos comum. O aposto explicativo sempre vem separado do resto da oração por vírgula. Veja aí, o juiz Giordano Costa, da 4ª Vara Civil de Brasília, determinou que o médico Nelson Geraldo Freire Neto, apoiador de Jair Bolsonaro, retire de suas redes sociais 4 postagens com duras ofensas à governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT. Nesse exemplo, nós temos 2 casos de aposto explicativo. O primeiro aposto é apoiador de Jair Bolsonaro, que explica quem é o médico Nelson Geraldo Freire Neto. No segundo caso, nós temos o substantivo Fátima Bezerra, que explica quem é a governadora do Rio Grande do Norte. Veja que nos 2 casos, os apostos aparecem no meio das orações, e por isso eles devem ser separados por 2 vírgulas, uma antes e outra depois do aposto. Se esse aposto aparecesse no começo da oração ou no final da oração, ele seria separado apenas por uma vírgula. Veja aí, por exemplo, governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Primeiro a chegar, o atleta acabou ganhando a medalha de ouro. Nesses 2 casos, os apostos estão posicionados no início ou no fim da frase, por isso eles vêm separados apenas por uma vírgula. A terceira regra diz respeito aos predicativos do sujeito, quando eles são deslocados para o início ou para o meio da frase. Normalmente o predicativo do sujeito fica após o verbo da oração, então ele aparece sempre no fim da frase. Na maioria das vezes, quando esse elemento é deslocado, é porque o falante quer dar destaque a ele, e por isso ele é colocado ou no início ou no meio da frase. E quando esse posicionamento é alterado do fim para o início ou para o meio da frase, ele deve ser separado do resto da oração por vírgulas. Veja aí o exemplo. Baixinha, resoluta, percorria a casa com uma flanela na mão, o olho vivo contra qualquer incursão do pó, da cinza, do inimigo dos seus domínios. Observe que os adjetivos baixinha e resoluta especificam o sujeito ela, que deveria aparecer na frase, mas foi ocultado pelo produtor do texto. Esses 2 adjetivos estão caracterizando esse sujeito e por isso são classificados como predicativo. Como eles não estão no final da frase, foram deslocados para o início, então eles foram separados
por vírgula do resto da oração. A primeira vírgula que aparece entre os dois serve para separar termos de mesmo valor sintático. Como os dois são dois predicativos do sujeito, eles foram separados por vírgula. A segunda vírgula, aí sim, se aplica a essa regra que nós estamos discutindo, que é a de separar um predicativo do sujeito deslocado para o início da frase. A quarta e a quinta regra dizem respeito aos adjuntos adverbiais. Na quarta regra, nós temos os adjuntos adverbiais recuados, que é quando eles são colocados no início da frase. No outro vídeo que nós discutimos o não uso da vírgula, nós vimos que os adjuntos adverbiais normalmente vêm no fim da frase. Contudo, quando os interlocutores querem dar destaque a essas expressões adverbiais, elas podem ser recuadas e colocadas no início da frase. Quando isso acontece, elas são separadas por vírgula do resto da oração. Essa vírgula vai servir para indicar a inversão da escrita, em que você troca a posição do adjunto adverbial para o início da frase. Observe aí o exemplo a seguir. Em nota, a direção do Salesiano RN reconhece que vivemos uma crise sem precedentes na história recente da humanidade. A população brasileira está enfrentando muitos desafios decorrentes da pandemia Covid-19. Um deles é o complexo contexto econômico. Veja que a expressão em nota, que indica o lugar de onde a informação foi retirada para a construção deste exemplo, está colocada no início da frase e, por indicar a ideia de lugar, constituindo assim a função de adjunto adverbial de lugar, vem separado por vírgula do resto do período. Mas se essa expressão adverbial for formada por apenas uma palavra, você pode escolher colocar ou não a vírgula para separar essa palavra do resto da oração. A vírgula só vai aparecer nesse caso se você quiser dar destaque a essa expressão. Veja aí os dois exemplos. Lá é desse jeito, sem ênfase. E se você quiser dar ênfase, você vai dizer lá é desse jeito, colocando a vírgula depois do adjunto adverbial. A quinta regra é quando o advérbio é colocado no meio da frase. São os chamados advérbios intercalados. Observe agora esse exemplo. Os colégios Salesiano São José e Dom Bosco comunicaram aos pais, nesta sexta-feira 15, a redução em 20% de desconto na mensalidade do mês de junho. A expressão na sexta-feira 15 indica a ideia de tempo, por isso é um adjunto adverbial de tempo. Normalmente deveria aparecer no final da frase, mas foi reposicionado para o meio da frase, ou seja, ele está intercalado dentro da oração. Por isso vem separado por vírgulas do resto da oração. Uma vírgula é colocada antes e outra vírgula é colocada após o advérbio. É muito comum nesses casos, quando nós estamos escrevendo, a gente esquecer de colocar a primeira vírgula, mas é sempre necessário colocar as duas vírgulas por conta da característica do adjunto adverbial nesse caso. Ele está sendo relocado para o meio da frase e por isso deve ser separado por duas vírgulas, uma antes e outra depois. Essa mesma orientação se aplica nos casos em que os adjuntos adverbiais aparecem em forma de oração. Veja o seguinte exemplo. Todos sabiam que, embora fosse calmo, ele tinha momentos de muita impaciência. Perceba que a oração, embora fosse calmo, que dá a ideia de concessão, está intercalada no meio de outra oração e por isso vem separada por duas vírgulas, uma antes e outra depois da oração adverbial aí que aparece. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E se você gostou, se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu terei o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.